Bom dia, pessoal do sétimo ano. Vamos dar continuidade ao nosso conteúdo, já que nós vimos as extremidades, como que é formada, as principais características naturais do território brasileiro. Nós vimos que o Brasil é um país de grandes extensões territoriais, né? Vimos seus pontos mais extremos. E agora, então, a gente vai entrar nas características climáticas e, consequentemente, o tipo de vegetação que vai se desenvolver em cada região. Então, primeiramente, quando a gente fala de clima, nós temos que levar em consideração alguns pontos importantes. O primeiro deles, que vai definir a principal característica climática do Brasil enquanto território nacional, é o posicionamento geográfico dele em relação à linha do Equador, né? A gente sabe que o Brasil está localizado totalmente no hemisfério oeste. A maior parte, 93% do território, está no hemisfério sul, 7% no hemisfério norte. Então, a gente tem as terras brasileiras presentes em 3 hemisférios da Terra. E esse posicionamento geográfico nos remete a entender a questão climática da seguinte forma. Por a região mais próxima, quanto mais próximo da linha do Equador a região se encontra, as características desse clima, a tendência dele é que esse clima seja mais quente. Quanto mais distante da linha do Equador e das áreas, né, tropicais, a tendência é que esse clima seja mais frio. Então, a gente tem um exemplo bem fácil da gente entender, que é o clima da região sul, aqui onde nós vivemos, né? Os 3 estados que formam a região sul, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, estão numa área que a gente chama de área subtropical, ou seja, né, abaixo do trópico que corta o Brasil, que é o Trópico de Capricórnio. Então, devido a esse posicionamento geográfico, a região sul apresenta um clima bem diferente do restante do Brasil, que predominantemente é tropical, devido à maior parte do território estar na área tropical da Terra e próxima da linha do Equador. Mas para a gente entender essas especificidades do clima, nós temos que levar em conta alguns fatores que influenciam no tipo de clima, né? Então, a gente tem 4 fatores que a gente tem que sempre levar em conta. Embora a gente saiba que existem 6 climas específicos dentro do território brasileiro, esse clima ele pode apresentar variações devido a esses fatores que vão influenciar. Então, o primeiro fator que vai influenciar o clima é o que a gente chama de altitude, ou seja, né, a altura da região. As áreas mais altas apresentam temperaturas mais baixas e invernos, né, mais rigorosos, mais frios. Então, a questão da altitude vai influenciar diretamente no clima. Então, por exemplo, nós podemos ter uma região que, pelo posicionamento geográfico, é uma área quente, por exemplo, no Nordeste do Brasil. Porém, nesse mesmo Nordeste, por estar numa área próxima à linha do Equador e ao trópico, entre os trópicos, por ser a principal característica dessa região é que o clima é quente. Mas a questão da altitude, num determinado local desse território, dessa região Nordeste que a gente está citando, o clima nesse ponto específico, ele pode ser bem abaixo da realidade ou da normalidade da região como um todo. O segundo fator também que vai influenciar no clima, que a gente tem que levar em conta, é a questão da maritimidade, ou seja, né, a proximidade ou a distância em relação ao mar. Quanto mais próxima a área estiver do mar, nosso exemplo aqui é a nossa cidade, uma cidade litorânea, nós vamos ter mais umidade. Em regiões mais úmidas, nós temos menor variação térmica ou a sensação do clima no nosso corpo. Então, consequentemente, as áreas que estão mais afastadas do mar vai ter o contrário. Se a gente estando próximo do mar, a gente tem menor variação, a gente estando afastado do mar, a gente tem maior variação, certo?
Outro fator que influencia o clima diretamente é o que a gente chama de continentalidade. Ou seja, né, a gente sabe que o Brasil é um país continental, uma vasta extensão territorial, e essa influência que a gente chama de continentalidade acontece principalmente no interior, no meio do território brasileiro, né? Por exemplo, a região ali da região centro-oeste, Goiás, Mato Grosso, por ali. Então, no interior ocorre uma menor variação térmica e, consequentemente, uma menor umidade. Por quê? Porque está mais distante da influência, né, da umidade que vem do Oceano Atlântico e também pelo fato de não estar muito próximo de regiões florestais. Outro fator e último, né, nessa relação que influencia o clima é o relevo, né? Serras, planaltos, planícies influenciam a circulação das massas de ar e, consequentemente, a entrada ou a chegada das precipitações, que são as chuvas, né? Então, para finalizar, vamos falar um pouquinho das massas de ar, que são também importantes fatores que influenciam a variação climática no Brasil. Então, essas massas de ar são porções de ar atmosférico que estão em constante deslocamento sobre a superfície da Terra. E dentro do território brasileiro, nós temos a atuação de 5 diferentes massas, sendo elas tropical, a equatorial, polar, a oceânica e a continental. Cada uma delas trazendo uma característica climática diferente. Lembrando que a massa oceânica, ela traz umidade, né, que vem do Oceano Atlântico, e a massa continental, ela traz um ar mais seco. Então, essas duas massas, elas estão em constante atuação dentro do território brasileiro, são as que mais atuam. E para a gente entender um pouquinho melhor como é que funciona a influência dessas massas de ar, nós vamos novamente falar um pouquinho do exemplo da região sul. A região sul, que é formada pelos 3 estados, né, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, ela está sob a influência das massas, tanto a massa continental, que traz ar seco, como a massa oceânica, que traz a umidade do Oceano Atlântico, e nos períodos de inverno, sob a influência do ar polar que vem da Antártida. Então, essas influências climáticas, essas massas de ar, vão se refletir muito na variação da temperatura em determinados locais. Por exemplo, a gente sabe que em períodos de inverno muito intenso, né, a gente tem a presença dessas massas de ar polar muito constantemente dentro da região sul, e não só ficando naquela região sul, ela em alguns momentos do inverno, quando a massa de ar ela é muito intensa, muito forte, ela chega até algumas regiões da região amazônica, passa pelo centro-oeste brasileiro e traz fenômenos climáticos que, pelo posicionamento geográfico dessas regiões e desses estados, não é um tipo de clima ou de temperatura que não condiz com a realidade normal desse território, né? Então, acontece fenômenos de clima que a gente conhece, né? Por exemplo, na região amazônica, quando a temperatura chega em torno dos 16, 18 graus, né, que a gente chama de friagem. E esse fenômeno de friagem, ele acontece geralmente uma vez ao ano, principalmente, né, quando a gente tem um inverno bastante rigoroso na região sul do Brasil. Além dessas influências que a gente citou anteriormente, a altitude, maritimidade, continentalidade, o relevo e as massas de ar, então a gente tem que levar em conta a questão do posicionamento geográfico, né, que é uma questão definitiva, tem a ver com a posição do Brasil em relação ao Sol, em relação à linha do Equador, e a gente não pode esquecer que esses fatores que foram mencionados agora, eles vão trazer variações que vão dar a impressão de diferentes tipos de clima, mas que na verdade vão manter a essência do clima principal.
é isso por hoje. E na próxima aula a gente vai ver de que forma que o clima vai influenciar no tipo de vegetação.